O bebê de apenas 1 ano e 7 meses não comia há uma semana. Olhava para o teto, como se tivesse desistido de viver. Na mansão silenciosa, Bento Lacerda chorava ajoelhado, cercado de remédios importados e papinhas caras que ninguém tocava. Até que, naquela manhã, Dalva Costa, usando seu uniforme de faxineira, entrou na cozinha e, com um simples pedaço de pão, fez o impossível acontecer. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Vicente havia parado de comer há uma semana. O menino de 1 ano e 7 meses estava ali, no berço de mogno, que custou mais de 50 mil reais, com os olhos abertos, mas vazios, como se tivesse desistido da vida. Bento Lacerda, o arquiteto milionário dono de metade dos prédios de Higienópolis, estava de joelhos no chão frio do quarto, chorando como nunca havia chorado na vida. Por favor, meu filho, come alguma coisa. O papai te implora, sussurrava Bento, segurando uma seringa com vitaminas importadas da Alemanha. Você precisa se alimentar, Vicente. Precisa viver. O bebê olhava para o teto, imóvel. Não chorava, não reclamava, não reagia a nada. Era como se algo dentro dele tivesse se apagado no momento em que Cecília, sua mãe, partiu para sempre. O quarto estava repleto de frascos de suplementos caríssimos, papinhas orgânicas que custavam 100 reais cada potinho, leite especial recomendado pelos melhores pediatras de São Paulo. Tudo intocado, tudo inútil. Doutor Lacerda, o senhor precisa descansar, disse Marina, a enfermeira particular que estava ali há 3 dias. Já são 4 da manhã. Descansar? Bento se virou para ela, os olhos vermelhos de tanto chorar. Como posso descansar se meu filho está se matando de fome? Como posso dormir sabendo que ele pode não acordar amanhã? Marina baixou a cabeça. Ela já havia trabalhado com muitas famílias ricas, mas nunca viu um pai tão desesperado. Bento não saía do quarto do filho há dias. Não tomava banho, não comia direito, não atendia ligações da empresa. Talvez ele precise de internação, sugeriu Marina cautelosa. Não, Bento gritou, depois abaixou o tom ao perceber que poderia assustar Vicente. Desculpe, mas ele não vai para hospital nenhum. Os médicos já disseram que não há nada fisicamente errado com ele. O problema é emocional. Então talvez seja hora de aceitar ajuda psicológica, insistiu Marina. Bento olhou para o filho. Vicente estava tão magro que as costelas apareciam sob a pele delicada. O rosto, antes gordinho e rosado, agora estava pálido e encovado. Já tentei 5 psicólogos infantis diferentes. Nenhum conseguiu fazer ele reagir, murmurou Bento. Sabe o que me mata? É que eu construí este império todo, pensando em dar o melhor para minha família. Tenho dinheiro para comprar qualquer coisa no mundo, mas não consigo fazer meu próprio filho comer. O silêncio tomou conta do quarto novamente. Apenas o som do umidificador de ar e a respiração fraca de Vicente. Doutor Lacerda. Marina tocou o ombro dele suavemente. O senhor não pode se culpar assim. A morte da sua esposa foi um acidente terrível. Foi culpa minha, Bento murmurou, a voz embargada. Se eu não tivesse insistido para ela ir àquela obra comigo naquele dia, se eu tivesse checado a segurança melhor, Cecília estaria aqui e Vicente estaria comendo, brincando, sorrindo. Vicente continuava imóvel, como uma boneca de porcelana quebrada. Ele sabe, continuou Bento. De alguma forma, ele sabe que foi culpa minha. Por isso não quer mais viver. Por isso me rejeita toda vez que tento segurá-lo. Marina não sabia o que dizer. Realmente, todas as vezes que Bento tentava pegar Vicente no colo, o bebê ficava ainda mais apático, como se estivesse se protegendo de mais dor. E se tentarmos mudar o ambiente? Sugeriu ela. Talvez levá-lo para outro quarto, ou para a sala. Já tentei tudo. Bento balançou a cabeça. Mudei de quarto, mudei os móveis, tentei música, tentei brinquedos novos. Nada funciona. É como se ele tivesse decidido que não quer mais estar aqui.
O primeiro raio de sol começava a entrar pela janela enorme do quarto. Mais um dia estava começando e Vicente continuava recusando a vida. Marina, Bento se levantou, cambaleando de cansaço. Você pode ficar com ele por algumas horas? Preciso tomar um banho e ligar para o escritório, mas se ele mostrar qualquer sinal, qualquer pequena reação, me chame imediatamente. Claro, doutor. Bento beijou a testa do filho, que nem sequer piscou. Não desista de mim, Vicente. Por favor, não desista do papai. O diagnóstico dos médicos ecoava na mente de Bento como uma sentença de morte. Luto traumático infantil. Vicente havia parado de comer no exato momento em que soube, de alguma forma misteriosa, que só as crianças possuem, que sua mãe nunca mais voltaria para casa. Doutor Lacerda, preciso falar com o senhor, disse Dr. Bernardes, o renomado pediatra que custava R$3.000 por consulta. Eles estavam na biblioteca da mansão, longe do quarto de Vicente. Fale logo. Bento estava visivelmente esgotado, com uma barba por fazer e roupas amarrotadas. Seu filho não está doente no sentido tradicional. Ele está desistindo. Já vi casos assim antes, mas nunca tão severo em uma criança tão pequena. O que isso significa? Bento perguntou, embora já soubesse a resposta. Significa que nenhum remédio ou tratamento médico vai funcionar. Vicente precisa de uma razão para querer viver novamente. E essa razão precisa vir de você. Bento riu amargamente. De mim? Doutor, eu não consigo nem olhar para ele sem lembrar do acidente. Toda vez que tento pegá-lo no colo, vejo o rosto da Cecília nele. E ele sente isso. Ele sabe que eu me culpo. E o senhor se culpa mesmo? A pergunta ficou no ar por um longo momento. Bento olhou para a foto de Cecília na estante, sorrindo com Vicente nos braços, quando ele tinha apenas 6 meses. Claro que me culpo, admitiu finalmente. Cecília não queria ir à obra naquele dia. Disse que estava com um pressentimento ruim, mas eu insisti. Disse que era importante ela ver como estava ficando o projeto. Se eu tivesse escutado ela... Doutor Lacerda, acidentes acontecem. Ninguém poderia prever que aquela viga estava mal fixada. Eu poderia, Bento explodiu. Sou arquiteto há 20 anos. Era minha obra, minha responsabilidade verificar cada detalhe. Mas estava tão concentrado em impressionar os investidores que não prestei atenção suficiente na segurança. A Dr. Bernardes ajustou os óculos. E agora o senhor está punindo a si mesmo, ficando longe do seu filho? Não estou ficando longe por escolha. Toda vez que eu chego perto dele, Vicente fica pior. É como se ele sentisse minha culpa e não quisesse nada comigo. Crianças são esponjas emocionais, explicou o doutor. Vicente não está rejeitando você por raiva. Ele está espelhando sua própria rejeição. Se o senhor não consegue se perdoar, como espera que ele se sinta seguro? Bento apoiou a cabeça nas mãos. Não sei como me perdoar. Não sei como seguir em frente sabendo que por minha causa Vicente está órfão de mãe. Mas ele não está órfão de pai. O doutor se inclinou para frente. Pelo menos não ainda, mas se o senhor continuar assim, vai perder os dois. A esposa que já se foi e o filho que ainda está aqui. As palavras atingiram Bento como um golpe. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim onde Cecília costumava brincar com Vicente. Ela o amava tanto, murmurou. Vivia dizendo que Vicente seria o homem mais amado do mundo. E o que a Cecília diria se visse vocês dois agora? Bento fechou os olhos. Sabia exatamente o que ela diria. Cecília o xingaria por estar se afogando em culpa enquanto o filho dela definhava de tristeza. Ela o mandaria parar de sentir pena de si mesmo e cuidar do bebê que ambos amavam. Dr. Bernardes, me diga a verdade. Se Vicente continuar assim, quanto tempo ele tem? O médico hesitou. Sem alimentação adequada, talvez 1 semana, no máximo 2. O corpo de uma criança não aguenta muito tempo sem nutrição. Bento sentiu o mundo girar. 1 semana. Poderia perder o único pedaço de Cecília que lhe restava em apenas 1 semana.
Existe alguma coisa, qualquer coisa que eu possa fazer? Pare de fugir dele, disse o doutor, gentil, mas firme. Vicente precisa sentir que ainda tem um pai, que ainda tem uma família, que ainda vale a pena estar vivo. Mas como? Toda vez que me aproximo, ele fica mais distante. Então, fique perto mesmo assim. Mostre que não vai desistir dele, mesmo que ele tenha desistido de si mesmo. Quando o doutor foi embora, Bento subiu devagar para o quarto do filho. Vicente estava na mesma posição, olhando para o nada. Filho, Bento sussurrou, sentando-se ao lado do berço. O papai está aqui. E não vai sair mais daqui. Não vou deixar você sozinho nunca mais. Vicente não reagiu, mas Bento tinha certeza de que, por um breve segundo, viu os olhinhos dele se moverem em sua direção. A chuva batia forte nos vidros do ônibus lotado que vinha da Zona Leste. Dalva Costa segurava firme a bolsa de plástico no colo, protegendo os documentos e o dinheiro da passagem. Aos 28 anos, ela conhecia bem o trajeto até os bairros ricos da cidade. Era sempre assim. Acordar às 5 da manhã, 2 conduções, uma caminhada final até a casa, onde seria apenas mais uma pessoa invisível. Próximo ponto, Higienópolis, anunciou o motorista. Dalva olhou pela janela embaçada. Mesmo com a chuva, dava para ver a diferença. Ruas largas, carros importados, prédios elegantes. Um mundo completamente diferente da sua casa na periferia, onde morava com os 2 irmãos mais novos. Desta vez é só por um dia, murmurou para si mesma, descendo do ônibus. Faz o serviço e volta para casa. O trabalho havia aparecido de última hora. Joana, uma colega que fazia faxina em casas de rico, havia ligado na noite anterior. Dalva, você pode me cobrir amanhã? A patroa está precisando urgente de alguém para limpar. É numa mansão em Higienópolis. Quanto paga? Dalva havia perguntado, calculando mentalmente se valia a pena perder um dia na fábrica de costura. R$100. Só por um dia. Era mais do que ela ganhava em 3 dias na fábrica. Não podia recusar. Agora, parada em frente ao portão de ferro preto e dourado, Dalva se sentia pequena. A mansão era maior que o prédio inteiro onde ela morava. 3 andares, jardim imenso, até mesmo a portaria era maior que sua casa. É aqui mesmo, murmurou, apertando o interfone. Sim, uma voz fria respondeu. Sou Dalva, vim para a faxina. A Joana mandou. O portão se abriu com um ruído eletrônico. Dalva caminhou pela entrada de mármore, seus chinelos gastos fazendo um barulho constrangedor a cada passo. Sentia-se como uma intrusa. A porta principal se abriu antes mesmo que ela chegasse. Uma mulher de uns 50 anos, cabelos presos num coque perfeito e roupas escuras, a olhava de cima a baixo com evidente desaprovação. Você é a substituta? Perguntou sem cumprimentar. Sim, senhora. Sou Dalva. Dona Iris. A mulher se apresentou secamente. Sou a governanta da casa. Entre, mas tire esses chinelos. Há uns sapatos velhos na lavanderia que você pode usar. Dalva obedeceu em silêncio, sentindo o rosto queimar de vergonha. Já estava acostumada com a humilhação, mas ainda doía. Preciso deixar algumas coisas claras antes de começarmos. Dona Iris falou, enquanto caminhavam por um corredor que parecia não ter fim. Esta casa está passando por um momento muito difícil. O patrão perdeu a esposa há pouco tempo e o filho dele está doente. Dalva apenas escutava, observando os quadros caros nas paredes e o piso brilhante que refletia sua imagem. Você vai limpar apenas o térreo, nada de primeiro ou segundo andar. Não faça barulho, não fale com o patrão se ele aparecer. E o mais importante, Dona Iris parou e olhou diretamente nos olhos de Dalva. Não suba ao segundo andar em hipótese alguma. É onde fica o quarto da criança. Tudo bem, senhora. Dona Iris corrigiu. E outra coisa, você almoça na copa dos funcionários, nos fundos. Não quero você circulando pela casa na hora da refeição. Dalva concordou novamente. Estava acostumada com essas regras.
Para os ricos, pessoas como ela só existiam quando precisavam de alguma coisa. Os produtos de limpeza estão no armário da área de serviço. Comece pela sala principal e termine na cozinha. Tem alguma dúvida? Não, Dona Íris. Então pode começar. E lembre-se, silêncio total. Quando ficou sozinha, Dalva suspirou fundo. A sala principal era maior que sua casa inteira. Sofás de couro que custavam mais que ela ganhava em um ano. Tapetes persas, vasos de cristal. Tudo perfeito, tudo caro, mas tudo triste também. Havia uma sensação estranha naquela casa. Não era apenas o silêncio. Dalva conhecia o silêncio da pobreza, que era diferente. Este era o silêncio da dor. Parecia que a própria casa estava de luto. Enquanto passava o pano nos móveis, Dalva reparou nas fotos espalhadas pela estante. Um homem bonito, bem vestido, sempre sorrindo ao lado de uma mulher loira e um bebê. Família feliz. Mas em todas as fotos recentes só apareciam o homem e a criança. A mulher havia sumido. A esposa que morreu, pensou Dalva, sentindo uma pontada de tristeza. De repente, um choro fraco veio de cima. Um choro que mais parecia um gemido. Dalva parou o que estava fazendo e prestou atenção. Era um bebê, mas não um choro normal de birra ou fome. Era um choro de quem estava sofrendo. Ela olhou para o teto, dividida entre a curiosidade e a ordem de não subir. O choro parou abruptamente e o silêncio pesado voltou a tomar conta da casa. Pobre criança, murmurou Dalva voltando ao trabalho. Deve estar sentindo falta da mãe. Ela não fazia ideia de que no segundo andar, Vicente havia parado de chorar, não porque estava melhor, mas porque havia desistido até mesmo de expressar sua dor. Quando chegou a hora do almoço, Dalva seguiu as instruções de Dona Íris e se dirigiu à copa dos funcionários, um pequeno cômodo nos fundos da casa. A diferença era gritante. Enquanto a sala de jantar principal tinha mesa de mogno para 12 pessoas, ali havia apenas uma mesinha redonda de fórmica e 2 cadeiras de plástico. Dalva abriu sua marmita fria, arroz, feijão e um pedaço pequeno de frango, e comeu em silêncio. Pela janela da copa conseguia ver parte da cozinha principal, onde Dona Íris tentava alimentar uma criança. Através da porta entreaberta, Dalva observou a cena. Dona Íris segurava um bebê magro no colo, tentando fazer ele comer uma papinha que cheirava a legumes caros. O menino, que devia ter mais de 1 ano, estava completamente apático. Virava o rostinho toda vez que a colher se aproximava, mas sem chorar, sem fazer birra. Apenas rejeitava, como se a comida fosse veneno. "Vamos, Vicente." Dona Íris falava com a paciência esgotada. "Esta papinha custou R$80. É feita com ingredientes orgânicos importados. Você precisa comer." Vicente olhava para o nada, os olhinhos sem brilho. Dalva ficou chocada ao ver como ele estava magro. Parecia uma bonequinha de porcelana prestes a quebrar. Não pode ser que uma criança simplesmente recuse comida assim, pensou Dalva, lembrando dos seus sobrinhos pequenos. Mesmo quando faziam birra, sempre acabavam comendo alguma coisa. Dona Íris tentou mais algumas vezes, mas Vicente continuou virando a cabeça. Frustrada, ela deixou o prato no balcão da cozinha e pegou o telefone. "Doutor Lacerda? Sou Dona Íris." Vicente recusou o almoço novamente. "Sim, senhor, a papinha nova que o senhor mandou comprar. Ele não quis nem experimentar." Dalva podia ouvir a voz desesperada do homem do outro lado da linha, mesmo à distância. "Não sei mais o que fazer, senhor. Já tentei de tudo. Até a mamadeira ele recusa." A conversa continuou por alguns minutos, sempre no mesmo tom de desespero. Quando Dona Íris desligou, ela parecia ainda mais cansada. "Sandra", chamou a cozinheira que estava preparando o jantar. "Pode ficar com Vicente um pouco? Preciso descansar. Está sendo impossível fazer ele comer." "Claro, Dona Íris." Sandra, uma senhora de uns 60 anos, pegou Vicente no colo com carinho.
Era visível que ela gostava da criança, mas também estava preocupada. Meu bem, você precisa comer alguma coisa, ela murmurou para Vicente. Olha como você está magro. Sua mãe ficaria triste vendo você assim. Vicente não reagiu. Apenas ficou ali, molinho no colo de Sandra, como se fosse um boneco de pano. Dalva observava tudo pela fresta da porta, o coração apertado. Havia algo naquela criança que a tocava profundamente. Talvez fosse o jeito que ele parecia ter desistido de tudo. Ou talvez fosse porque ela entendia o que era crescer sem mãe. Havia perdido a sua própria mãe quando tinha 12 anos, ficando responsável pelos irmãos mais novos. Sandra, Dona Íris voltou à cozinha. O Dr. Lacerda disse que vai tentar dar a papinha a ele mesmo quando chegar do trabalho. Pode deixar Vicente no cadeirão por enquanto? Sandra colocou o menino no cadeirão alto, mas Vicente continuou apático. Não chorava, não reclamava, não tentava sair. Simplesmente existia ali, como se estar vivo fosse um fardo pesado demais para ele. É coração partido, murmurou Sandra. Uma criança tão pequena não deveria estar assim. Os médicos disseram que é psicológico, explicou Dona Íris. Desde que a patroa morreu, Vicente não é mais o mesmo. Não brinca, não sorri e agora não come. É como se ele tivesse decidido que não quer mais viver. As palavras atingiram Dalva com força. Uma criança de 1 ano e meio que não queria mais viver? Como isso era possível? Já tentaram mudar o tipo de comida? Sandra perguntou. Já tentamos tudo. Papinha doce, salgada, frutas, iogurte, leite especial, até sorvete, que sempre funcionava antes. Nada. Ele rejeita tudo. Dalva terminou sua marmita, mas continuou sentada, observando. Havia algo errado naquela situação. Ela podia sentir. Não era apenas tristeza de uma criança que perdeu a mãe. Era algo mais profundo. Vicente estava ali, no cadeirão, olhando para as próprias mãozinhas. De vez em quando, ele olhava para a porta da cozinha, como se estivesse esperando alguém que nunca chegava. Sua mãe, provavelmente. Pobre anjinho, pensou Dalva. Ele não entende por que a mãe não volta. Ela se levantou para lavar sua marmita na pia pequena da copa, mas continuou prestando atenção na conversa na cozinha. O que me mata, Sandra continuou, é que antes Vicente era uma criança tão alegre, sempre rindo, sempre querendo colo. Agora é como se ele fosse um fantasminha. O Dr. Lacerda também não está bem, admitiu Dona Íris. Mal consegue olhar para o próprio filho. Fica no escritório o dia todo, trabalhando para não pensar. Dalva balançou a cabeça triste. Conhecia bem essa história. Quando o pai não consegue lidar com a própria dor, o filho fica ainda mais perdido. Era uma situação que não tinha como dar certo. Ela lavou a marmita e voltou ao trabalho, mas aquela imagem de Vicente, pequeno e perdido no cadeirão, não saía da sua cabeça. 2 horas depois, Dalva estava terminando de limpar o último cômodo do térreo quando ouviu novamente a movimentação na cozinha. Dona Íris tentava mais uma vez fazer Vicente comer, desta vez com uma papinha diferente. Vicente, meu bem, esta é de banana com aveia. Você gostava antes, implorava Dona Íris. Mas o resultado era o mesmo. Vicente virava o rostinho, completamente desinteressado. Dalva podia ver, mesmo de longe, como ele estava ainda mais magro que de manhã. As bochechinhas, que deveriam ser gordinhas em uma criança dessa idade, estavam fundas. Algo dentro de Dalva se revoltou. Não conseguia mais ficar ali, observando aquela criança definhando, enquanto todos tentavam forçar comidas complicadas nele. Sem pensar muito, ela largou o pano de limpeza e caminhou em direção à cozinha principal. Com licença, disse parada na porta. Dona Íris se virou surpresa e claramente irritada. O que você está fazendo aqui? Não te disse para não sair da área de serviço? Desculpe, Dona Íris, mas posso tentar uma coisa? Tentar o quê? A governanta cruzou os braços desconfiada. Dalva olhou para Vicente, que continuava apático no cadeirão. Posso tentar dar comida para ele? Você? Dona Íris riu com desdém. Os melhores pediatras de São Paulo já tentaram.
Nutricionistas especializados já tentaram. E você acha que pode conseguir? Talvez seja justamente por isso que não está funcionando, Dalva disse, gentil, mas determinada. Muito complicado, muito científico. Criança às vezes precisa de simplicidade. Sandra, que estava observando tudo em silêncio, se aproximou. Deixa ela tentar, Dona Íris. Não custa nada. Absolutamente não, Dona Íris respondeu. Imagina se o Dr. Lacerda chega e vê uma faxineira mexendo com o filho dele. Eu seria demitida na hora. Mas Dalva já havia se dirigido à cesta de pães na bancada. Pegou um pão francês fresquinho e o cortou em fatias pequenas. Sandra a observava curiosa. O que você vai fazer? Perguntou Sandra. Uma receita que minha avó fazia quando eu não queria comer, Dalva explicou, pegando o azeite extra virgem que custava mais que seu salário da semana. Pão com azeite e sal. Simples assim. E você enlouqueceu? Dona Íris se exaltou. O Dr. Lacerda paga R$500 por uma consulta nutricional e você quer dar pão comum para a criança? Dalva pingou apenas algumas gotas de azeite no pão e polvilhou uma pitadinha de sal marinho. O cheiro se espalhou pela cozinha, um aroma caseiro e acolhedor que contrastava com os odores assépticos dos suplementos importados. Minha avó sempre dizia que quando uma criança está muito triste, precisa comer comida de verdade, não remédio disfarçado, Dalva murmurou. Pare com isso imediatamente, ordenou Dona Íris. Mas algo extraordinário aconteceu. Vicente, que há semanas não demonstrava interesse em nada, lentamente virou a cabecinha na direção do cheiro. Seus olhinhos, antes vidrados no nada, focaram no pão que Dalva segurava. Sandra soltou um pequeno grito de surpresa. Dona Íris, olha! Vicente estava olhando diretamente para a comida. Não com fome, ainda não, mas com uma curiosidade que ninguém via há muito tempo. Quer experimentar, anjinho? Dalva se aproximou devagar, segurando um pedacinho pequeno de pão. Dona Íris estava paralisada, dividida entre a raiva por ter suas ordens desobedecidas e a curiosidade de ver Vicente reagindo a alguma coisa. Vicente esticou uma mãozinha trêmula em direção ao pão. Dalva esperou pacientemente que ele mesmo pegasse, sem forçar, sem pressionar. Devagar, meu bem, ela sussurrou, sem pressa. Vicente segurou o pedacinho de pão entre os dedinhos pequenos e o levou à boca. Mastigou devagar, como se estivesse lembrando como fazer aquilo. E então, algo que ninguém esperava aconteceu. Ele esticou a mão pedindo mais. A cozinheira larga a concha no chão, paralisada. Meu Deus! Sandra murmurou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele está comendo. Vicente comeu 3 pedacinhos pequenos antes de parar, mas estava claramente mais alerta. Seus olhinhos tinham um brilho que não aparecia há semanas. Dalva sorriu aliviada. Às vezes é só isso que precisa, carinho simples. Nesse momento, passos rápidos ecoaram pelo corredor. Bento Lacerda apareceu na porta da cozinha, ofegante, atraído pelo barulho, paralisa na porta. Seu filho, que recusava tudo, está comendo. Seus olhos foram direto para o filho, que segurava um pedacinho de pão na mão e olhava para o pai pela primeira vez em semanas. Papai, Vicente murmurou, a primeira palavra que falava em dias. Bento caiu de joelhos ali mesmo, no chão da cozinha, chorando de alívio e choque. Bento não conseguia acreditar no que estava vendo. Vicente, que há uma semana recusava até água, segurava um pedaço de pão nas mãozinhas e olhava diretamente para ele. Não era o olhar vidrado e distante dos últimos tempos, mas um olhar presente, vivo. Vicente? Bento sussurrou, aproximando-se devagar do cadeirão, com medo de quebrar o encanto. Papai, Vicente repetiu, desta vez com mais clareza, estendendo o braço com o pão em direção ao pai. Dona Íris estava branca como papel, percebendo que tinha uma situação delicada nas mãos. Sandra chorava baixinho, segurando um pano de prato no peito. E Dalva permanecia ali, quieta, observando a cena com um sorriso tímido.
O que ele está comendo? Bento perguntou, pego entre o alívio e a confusão. Pão francês com azeite e sal, Dona Íris respondeu, engolindo seco. Ah, a faxineira que deu para ele. Bento olhou para Dalva. Uma mulher jovem, simples, com roupas humildes e mãos calejadas do trabalho. Completamente diferente de todos os especialistas caríssimos que haviam tentado salvar seu filho. Você fez meu filho comer? Ele perguntou sem acreditar. Dalva baixou a cabeça intimidada. Desculpe, senhor. Não queria me meter, mas... Não. Bento se levantou, ainda olhando para Vicente que mordia o pão devagar. Não peça desculpas. Você conseguiu algo que médicos de R$5.000 por consulta não conseguiram. Vicente terminou o pedacinho e esticou a mão novamente, claramente querendo mais. Dalva olhou para Bento, pedindo permissão. Pode dar. Bento concordou, a voz embargada. Pelo amor de Deus, pode dar. Dalva preparou outro pedacinho pequeno, com a mesma calma e carinho de antes. Vicente comeu com mais disposição desta vez, e até esboçou algo parecido com um sorriso quando o sabor familiar tocou sua língua. Como você soube? Bento perguntou, hipnotizado vendo o filho comer. Minha avó sempre fazia assim quando eu ou meus irmãos ficávamos doentes ou muito tristes para comer. Dalva explicou baixinho. Dizia que criança triste precisa de comida que abraça por dentro. Sandra soluçou mais alto. É verdade, doutor. Minha mãe também fazia igual. Pão quentinho com azeite era remédio para tudo. Vicente comeu mais 2 pedacinhos antes de parar, satisfeito. Não estava cheio. Seu estômagozinho havia encolhido demais para isso, mas estava visivelmente melhor. Até a postura no cadeirão estava diferente, mais ereta, mais presente. Papai, Vicente disse novamente, estendendo os bracinhos. Bento se aproximou devagar e pela primeira vez em semanas, Vicente não se encolheu quando o pai chegou perto. Pelo contrário, ele se inclinou para frente, querendo colo. Com mãos trêmulas, Bento pegou o filho nos braços. Vicente se aninhou contra o peito do pai, algo que não fazia desde antes do acidente. O cheiro de pão e azeite ainda estava na boquinha dele, misturado com aquele cheiro doce de bebê que Bento havia quase esquecido. Meu filho, Bento sussurrou, abraçando Vicente com cuidado, como se ele fosse feito de cristal. Meu filhinho querido. Vicente apoiou a cabecinha no ombro do pai e fechou os olhinhos, finalmente relaxado. Não estava dormindo de exaustão como nas últimas semanas, mas de satisfação. Doutor Lacerda, Dalva se aproximou timidamente. Posso falar uma coisa? Bento olhou para ela, ainda segurando Vicente. Pode falar qualquer coisa. Você acabou de salvar meu filho. Vicente não precisava de comida cara ou especial. Ele precisava de comida feita com amor, num ambiente onde ele se sentisse seguro, Dalva disse gentilmente. E precisava ver o senhor feliz também. Criança sente tudo. Se o papai está triste, ela fica triste junto. As palavras atingiram Bento como uma revelação. Por semanas, ele havia se concentrado tanto na sua própria culpa e dor que esqueceu de que Vicente precisava dele inteiro, presente, vivo. Você tem razão, admitiu. Eu estava tão perdido na minha culpa que esqueci de que ainda tenho uma razão para viver. Vicente murmurou algo contra o ombro do pai, mas parecia contente. Pela primeira vez em muito tempo, pai e filho estavam realmente juntos. Dona Íris. Bento se virou para a governanta que ainda estava em choque. Quero que você contrate essa moça em tempo integral. Senhor? Dona Íris se assustou. Dalva? Bento olhou para ela. Você aceita trabalhar aqui, cuidar do Vicente, ensinar a nós todos como fazer esse pão mágico? Dalva ficou sem palavras. Um emprego fixo numa casa rica era o sonho de qualquer faxineira da periferia. Mas havia algo mais que dinheiro naquela proposta. Havia um pai desesperado e uma criança que precisava de carinho verdadeiro. Eu aceito, ela respondeu sorrindo. Mas só se o senhor prometer uma coisa. Qualquer coisa.
Promete que vai almoçar junto com a gente na cozinha? Vicente precisa ver o papai comendo também. Criança aprende imitando. Bento riu pela primeira vez em semanas. Um riso genuíno que fez Vicente levantar a cabecinha e olhar para ele com curiosidade. Prometo, disse Bento. Prometo que vamos comer juntos todos os dias. Vicente bateu palminhas, uma reação tão normal e infantil que todos na cozinha sorriram ao mesmo tempo. O milagre tinha acontecido. E tudo havia começado com um simples pão com azeite feito com amor. No dia seguinte, Bento cancelou todas as reuniões e decidiu passar o dia em casa. Queria entender melhor o que havia acontecido na véspera e aprender com Dalva como cuidar adequadamente de Vicente. Bom dia, doutor. Dalva cumprimentou quando Bento desceu para a cozinha às 8 da manhã. Ela já estava ali, preparando um pão fresco para o café de Vicente. Bom dia, Dalva. Como ele passou a noite? Bem melhor. Ela sorriu. Vicente estava no cadeirão, mais alertas que no dia anterior. Quando viu o pai, bateu palminhas e gritou: Papai! Com uma alegria que fez o coração de Bento transbordar. Oi, meu filho. Bento se aproximou e beijou a testa de Vicente. Dormiu bem? Papai, pão! Vicente apontou para a bancada onde Dalva preparava o café da manhã. Está pedindo o pão igual ontem, Dalva explicou. Parece que virou a comida favorita dele. Bento observou Dalva trabalhar. Ela fazia tudo com uma calma e carinho que ele nunca tinha visto nas outras funcionárias. Não tratava Vicente como uma criança rica e mimada, mas como qualquer criança normal que precisava de amor e atenção. Dalva, posso te fazer uma pergunta? Bento se sentou à mesa da cozinha. Claro, doutor. Como você soube que era isso que Vicente precisava? Todos os especialistas que consultei falaram sobre nutrição, vitaminas, suplementos. Ninguém mencionou simplicidade. Dalva parou de cortar o pão e olhou para ele com gentileza. Doutor, posso falar com sinceridade? Por favor. Vicente não estava rejeitando comida. Ele estava rejeitando tristeza. Ela disse, pingando azeite no pão. Toda vez que alguém tentava alimentá-lo, era com desespero, medo, pressão. Criança sente isso tudo. É como se a comida viesse temperada com angústia. Bento refletiu sobre as palavras dela. Era verdade. Todas as tentativas de alimentar Vicente tinham sido carregadas de tensão e desespero. E ontem foi diferente? Ele perguntou. Ontem eu estava com vontade de cuidar dele. Não de curá-lo, Dalva explicou. Fiz o pão pensando no que minha avó fazia para mim quando eu era pequena e triste, com carinho, sem pressa, sem medo. Vicente babou no próprio babador, fazendo um barulhinho de contentamento. Estava visivelmente mais corado e ativo. Pão, pão, ele repetiu, batendo as mãozinhas na bandeja do cadeirão. Dalva lhe ofereceu um pedacinho pequeno. Calma, anjinho, a comida não vai fugir. Posso tentar dar para ele? Bento perguntou inseguro. Claro, doutor, mas lembra o que falei ontem. Sem pressa, sem medo, só carinho. Bento pegou um pedaço de pão e ofereceu para Vicente, tentando imitar a calma de Dalva. Vicente pegou o pão e comeu, mas Bento percebeu que o filho ainda o observava com certa cautela. Ele ainda sente que você está tenso, Dalva observou delicadamente. Talvez seja bom o senhor comer junto com ele. Criança se tranquiliza vendo os pais comerem normalmente. Você tem razão, Bento admitiu. Faz semanas que não como uma refeição completa. Sempre estava preocupado demais. Dalva preparou um prato simples para Bento. Pão com azeite igual ao de Vicente, além de café fresco e frutas. Ela colocou a cadeira de Bento bem ao lado do cadeirão de Vicente. Agora comam juntos, ela disse sorrindo. Pai e filho precisam compartilhar mais que só sangue. Precisam compartilhar momentos. Bento comeu devagar, conversando com Vicente, que respondia com gorgolejos e risadinhas. Era a primeira vez em muito tempo que uma refeição acontecia sem tensão naquela casa. Dalva, Bento disse após alguns minutos. Posso te perguntar sobre sua família? Pode, doutor.
Você tem filhos? Não, doutor. Mas criei meus 2 irmãos mais novos depois que minha mãe morreu. Eles eram pequenos, um de 2 anos e outro de 4. Aprendi na prática como cuidar de criança triste. Bento parou de mastigar. Você perdeu sua mãe nova? Aos 12 anos. Dalva respondeu simplesmente. Infarto, foi rápido. E seu pai? Não aguentou ficar sozinho com 3 filhos. Foi embora quando eu tinha 13. O silêncio tomou a cozinha. Bento se sentiu envergonhado da própria autopiedade. Ali estava uma mulher que havia perdido a mãe ainda criança, sido abandonada pelo pai, e ainda assim conseguia dar carinho e esperança para outras pessoas. Desculpe, ele murmurou. Não sabia. Não precisa pedir desculpa, doutor. Cada um lida com a perda do seu jeito. O senhor não abandonou Vicente. O senhor só não sabia como ajudar ele. Vicente terminou seu pão e esticou os bracinhos para Dalva, que o pegou no colo com naturalidade. A diferença, Dalva continuou balançando Vicente suavemente, é que criança não entende explicação. Ela só entende presença. Vicente não precisava saber por que a mamãe foi embora. Ele precisava sentir que o papai ainda estava aqui. Bento observou como Vicente se aconchegava no colo de Dalva, completamente relaxado. Era assim que ele deveria estar no colo do próprio pai. Me ensina? Bento pediu, humilde. Me ensina a estar presente de verdade. Dalva sorriu e passou Vicente para os braços do pai. É só isso, doutor. Estar aqui, agora, sem pensar no passado ou no futuro. Só olhar nos olhinhos dele e lembrar que vocês 2 ainda estão vivos. Vicente se ajeitou no colo do pai e suspirou contente. Pela primeira vez desde o acidente, Bento se permitiu apenas sentir o peso gostoso do filho nos braços, sem culpa, sem medo, sem pressa. Era só isso que sempre havia precisado. Estar presente. Estar inteiro. Estar vivo para o filho que ainda estava ali, esperando por ele. Uma semana depois, a mansão dos Lacerda havia se transformado completamente. O silêncio pesado que dominava a casa deu lugar aos sons de uma família vivendo. Risinhos de Vicente, conversas na cozinha, o barulho alegre de brinquedos espalhados pelo chão. Doutor, Vicente não quer sentar na cadeirinha da sala de jantar. Dalva informou numa manhã ensolarada. Ele só quer almoçar aqui na cozinha, na mesinha pequena. Bento, que estava vestindo uma roupa mais casual, havia abandonado os ternos impecáveis em casa, sorriu ao ver o filho, apontando insistentemente para a mesa simples da cozinha, onde Dalva fazia as refeições. Mesa, papa! Mesa, Didi! Vicente falava, misturando as poucas palavras que sabia. Didi? Bento perguntou curioso. É como ele me chama, Dalva explicou, corando um pouco. Tentei ensinar Dalva, mas saiu Didi e pegou. Acho lindo, Bento disse sinceramente. E se é na mesa da cozinha que ele quer comer, é lá que vamos comer. Dona Íris, que observava a cena da porta, balançou a cabeça desaprovando. Doutor Lacerda, com todo respeito, o senhor tem uma sala de jantar magnífica. Não é adequado o patrão comer na cozinha. Dona Íris, Bento se virou para ela com gentileza, mas firmeza. Adequado é o que faz meu filho feliz. Se ele quer comer na cozinha, é na cozinha que vamos comer. Dalva arrumou 3 cadeiras ao redor da mesa pequena. A cadeirinha adaptada de Vicente, uma cadeira normal para Bento e outra para ela. Era apertado, mas aconchegante. Agora vamos almoçar juntos todos os dias. Bento anunciou para Vicente, que bateu palminhas animado. Papa come! Didi come! Vicente come! O menino gritou feliz, já com um vocabulário muito maior que uma semana antes. Durante o almoço, um simples arroz com feijão, frango desfiado e o famoso pão com azeite, Bento observou como Vicente comia com prazer. O menino havia engordado visivelmente, suas bochechinhas estavam rosadas novamente e seus olhos brilhavam de alegria. Dalva, Bento disse entre uma garfada e outra, preciso te pedir uma coisa. Pois não, doutor. Me ensina a fazer esse pão, quero aprender.
Dalva sorriu surpresa. O senhor quer aprender a cozinhar? Quero aprender a cuidar do meu filho do jeito certo, Bento respondeu. E isso inclui saber fazer a comida que ele gosta. Após o almoço, os três foram para a bancada da cozinha. Dalva ensinou Bento a preparar a massa do pão, suas mãos delicadas guiando as mãos grandes e inexperientes dele. Tem que sovar com carinho, doutor. A massa sente se você está com raiva ou pressa. Bento, que comandava construções de milhões de reais, se descobriu lutando com uma simples massa de pão. Suas mãos, acostumadas a segurar canetas e assinar contratos, agora estavam sujas de farinha e um pouco trêmulas. Está difícil? Dalva perguntou, notando sua concentração. Está sendo a coisa mais importante que já aprendi na vida. Bento respondeu sinceramente. Vicente, no cadeirão ao lado deles, observava tudo com fascínio. De vez em quando, Dalva deixava ele tocar na massa, o que o fazia rir de alegria. Papa fazendo pão, Vicente cantarolava. Isso mesmo, meu filho, o papai está aprendendo a fazer pão para você. Bento disse, mais sujo de farinha que um iniciante tinha direito de estar. Quando o pão ficou pronto e saiu do forno, a casa inteira cheirava a acolhimento. Bento cortou a primeira fatia, passou azeite e sal e ofereceu para Vicente. Pão do Papa! Vicente gritou antes de morder, e depois fez uma careta que fez todos rirem. Não ficou muito bom, não é? Bento riu de si mesmo. Ficou com gosto de amor, Dalva disse gentilmente. E isso é o que importa. Vicente comeu porque foi o papai que fez. Naquela tarde, algo que não acontecia há meses aconteceu. Vicente pediu para brincar. Dalva pegou alguns brinquedos simples, blocos de madeira, bonequinhos de pano, um carrinho pequeno, e os três se sentaram no chão da cozinha. Doutor, o senhor lembra como brincar? Dalva perguntou, vendo Bento meio perdido com um carrinho na mão. Faz tanto tempo, ele admitiu. Antes do acidente eu sempre estava ocupado demais para brincar direito com ele. Então agora é a chance de recuperar o tempo perdido. Dalva sorriu. Criança não guarda rancor, ela só quer o papai presente. Eles brincaram por 2 horas. Bento descobriu que Vicente adorava fazer carrinhos andarem, que ria quando os bonecos conversavam entre si e que tinha uma risada gostosa que enchia a casa inteira. Quando chegou a hora do banho, Vicente surpreendeu a todos pedindo Papa dar banho. Você tem certeza? Bento perguntou emocionado. Quer que o papai dê banho? Papa! Vicente insistiu, estendendo os bracinhos. Foi o primeiro banho que Bento deu no filho desde o acidente. Suas mãos tremiam um pouco, mas Vicente estava relaxado, brincando com os patinhos de borracha e gritando de alegria quando Bento fazia bolhas de sabonete. Está vendo? Dalva disse, observando da porta do banheiro. Ele nunca parou de amar o Senhor. Só estava esperando o Senhor voltar a amá-lo sem medo. Quando Vicente estava limpo e cheiroso, Bento o vestiu com cuidado e o levou para o quarto. Pela primeira vez em meses, Vicente não chorou na hora de dormir. Pelo contrário, pediu para o pai contar uma história. Bento, que não sabia nenhuma história de criança, inventou uma sobre um menino corajoso que ajudava o papai a construir casas para famílias felizes. Vicente adormeceu no meio da história, um sorriso pequeno nos lábios. Obrigado, Bento disse para Dalva quando saíram do quarto. Obrigado por me ensinar a ser pai do meu próprio filho. O senhor sempre foi pai dele, doutor. Só precisava lembrar como. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Cecília, Bento dormiu inteiro, sem pesadelos, sabendo que Vicente estava bem e que eles dois tinham encontrado o caminho de volta um para o outro. 3 meses depois, quem visitasse a mansão dos Lacerda não reconheceria a casa. A imponente sala de jantar, com sua mesa de mogno para 12 pessoas, estava coberta por um lençol branco. O verdadeiro centro da casa agora era a cozinha, onde uma mesa pequena acomodava 3 cadeiras e estava sempre posta com simplicidade e amor. Papa, ensina Vicente a fazer pão?
Perguntou o menino numa manhã de sábado, puxando a calça do pai que estava tomando café. Claro que sim, Bento respondeu, pegando o filho no colo. Vamos fazer pão juntos. Vicente, agora com 2 anos completos, havia se transformado numa criança alegre e falante. Suas bochechas estavam gordinhas novamente, seus olhos brilhavam de travessura, e ele corria pela casa, enchendo os corredores de gargalhadas. Didi também fazer pão? Vicente perguntou, procurando Dalva com os olhos. Claro, meu anjinho. Dalva sorriu, amarrando um avental pequeno na cintura de Vicente. Mas hoje quem vai ensinar é o papai. Ele já aprendeu a fazer o pão mais gostoso do mundo. Bento, que no início era um desastre na cozinha, agora manuseava a massa com segurança. Suas mãos, antes só acostumadas com plantas arquitetônicas, haviam aprendido a criar algo muito mais importante. Momentos de felicidade para o filho. Oh, Vicente, primeiro a gente mistura a farinha com a água, Bento explicou, colocando Vicente em pé numa cadeira ao lado da bancada. Devagar, sem pressa, Vicente repetiu, concentrado, mexendo a mistura com uma colher de pau pequena que Dalva havia comprado especialmente para ele. Agora a gente adiciona um pouquinho de sal, Bento continuou. Só um pouquinho. Vicente jogou sal demais, fazendo Dalva e Bento rirem. Não faz mal, Bento disse, beijando a cabeça do filho. Pão com muito amor fica gostoso do mesmo jeito. Enquanto eles sovavam a massa juntos, as mãos grandes de Bento cobrindo as mãozinhas pequenas de Vicente, Dalva observava a cena com o coração cheio. Aquele homem havia se transformado completamente. O executivo frio e distante tinha dado lugar a um pai presente, carinhoso e completamente dedicado ao filho. E mamãe? Vicente perguntou como fazia às vezes. Mamãe voltou? Era uma pergunta que Bento havia aprendido a responder sem se desesperar. A mamãe não pode voltar, meu filho, mas ela está sempre no nosso coração e ela fica muito feliz quando vê que você e o papai estão bem. Vicente pensou por um momento e depois sorriu. Mamãe gosta de pão também? A mamãe amava pão quentinho, Bento respondeu sorrindo através das lágrimas, especialmente quando era feito com muito amor. Então vamos fazer pão para a mamãe também, Vicente decidiu, voltando a sovar a massa com entusiasmo. Vamos sim, Bento concordou. Vamos fazer o pão mais gostoso do mundo. Quando o pão ficou pronto, os 3 se sentaram à mesa da cozinha para comer. Vicente insistiu em colocar um prato extra na mesa. Para a mamãe, ele explicou, colocando um pedaço de pão no prato vazio. Dalva e Bento se olharam, tocados pela inocência e amor da criança. Sua mãe ficaria muito orgulhosa de você, Dalva disse para Vicente, alisando seus cabelos. E muito feliz vendo como você e o papai cuidam um do outro. Didi também é da família? Vicente perguntou como já havia perguntado várias vezes. Claro que sim. Bento respondeu sem hesitar. A Didi é parte da nossa família. Foi ela quem ensinou o papai a cuidar direito de você. Vicente sorriu satisfeito e continuou comendo seu pão, cantarolando uma musiquinha que inventava na hora. Após o almoço, como havia se tornado costume, os 3 brincaram juntos. Vicente adorava quando Bento fingia ser um monstro que corria atrás dele pela casa, ou quando construíam torres com blocos que Vicente derrubava gargalhando. Papai, conta a história, Vicente pediu na hora da soneca. Que história você quer hoje? História do menino e do papai que fazem pão, Vicente respondeu, aconchegando-se no colo do pai. Bento inventou uma história sobre um menino corajoso e seu papai que descobriram que a melhor mágica do mundo não era dinheiro ou coisas caras, mas estar junto, comer junto e cuidar um do outro com carinho. Vicente adormeceu no meio da história, um sorriso tranquilo no rosto. Doutor, Dalva disse quando eles saíram do quarto. Posso falar uma coisa? Claro, Dalva. O senhor se tornou o pai que Vicente sempre precisou. E acho que a sua esposa ficaria muito orgulhosa vendo vocês 2 assim. Bento sorriu, olhando para a foto de Cecília, que agora ficava na cozinha, não mais escondida por dor, mas exposta com amor.
Ela sempre dizia que Vicente seria o menino mais amado do mundo, ele murmurou. Acho que finalmente consegui cumprir essa promessa. Conseguiu sim, Dalva concordou. E agora vocês dois podem ser felizes de verdade. Naquela tarde, enquanto Vicente dormia sua soneca, Bento e Dalva planejavam o aniversário de 2 anos do menino. Seria uma festa pequena, só eles 3, mas cheia do que realmente importava. Amor, presença e pão quentinho feito com carinho. A mansão, que um dia havia sido um mausoléu silencioso, agora respirava vida, alegria e esperança. E tudo havia começado com um simples pão com azeite e a coragem de uma mulher que acreditou que amor simples pode curar qualquer ferida. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de domingo, a casa dos Lacerda despertou com o cheiro de pão fresco e o som de gargalhadas vindas da cozinha. Vicente, agora com 2 anos e meio, corria pela casa chamando "Papai, Didi, café", com a empolgação de quem descobriu que domingos são especiais. A imponente sala de jantar havia sido oficialmente transformada em sala de brinquedos. Onde antes havia uma mesa formal de mogno, agora havia tapetes coloridos, blocos de madeira, carrinhos e uma pequena casinha de bonecas que Bento havia montado com as próprias mãos. "Tia Didi!" Vicente gritou, entrando na cozinha como um furacão de alegria. "Bom dia, meu príncipe", Dalva respondeu, pegando-o no colo para um abraço matinal. "Dormiu bem?" "Sonhei com pão gigante", Vicente contou, fazendo gestos exagerados. Pão do tamanho da casa. Bento, que estava na bancada preparando o café da manhã, riu alto. "Pão do tamanho da casa? Imagina quanto azeite precisaria." "Muito, muito azeite." Vicente riu também, correndo para abraçar as pernas do pai. A geladeira estava coberta de desenhos que Vicente fazia todos os dias. Casas coloridas, bonecos de palito que representavam Papa, Didi e Vicente. E até mesmo alguns desenhos da mamãe, que ele fazia de memória, sempre com um sorriso grande. "Papai, hoje fazer bolo?" Vicente perguntou, lembrando que domingos eram dias especiais para experiências culinárias. "Hoje vamos fazer aquele bolo de banana que você gosta", Bento confirmou. "Mas primeiro o café da manhã." Os 3 se sentaram à mesa pequena da cozinha, que havia se tornado o verdadeiro coração da casa. Vicente insistia sempre em colocar 4 cadeiras, uma para cada membro da família, incluindo Cecília, que ele chamava de Mamãe do Céu. "Mamãe do Céu também quer pão?" Vicente perguntou, como fazia todas as manhãs. "Claro que sim", Bento respondeu, colocando um pedacinho de pão no prato extra. "A Mamãe do Céu adora quando fazemos café da manhã juntos." Era uma rotina que havia trazido paz para todos. Vicente havia encontrado uma forma de incluir a mãe na família sem tristeza, apenas com amor e saudade boa. "Didi", Vicente se virou para Dalva. "Você fica para sempre?" A pergunta, feita com a inocência de uma criança, fez Dalva e Bento se olharem. Era algo que os 3 evitavam falar diretamente, mas que todos sentiam. Eles haviam se tornado uma família verdadeira. "Eu fico enquanto vocês quiserem que eu fique", Dalva respondeu, alisando os cabelos do menino. "Quero sempre", Vicente declarou, batendo palminhas. "Didi é minha outra mãe." O silêncio que se seguiu não era de constrangimento, mas de reconhecimento. Dalva havia se tornado muito mais que uma funcionária ou cuidadora. Ela era parte essencial daquela família reconstruída. "Vicente", Bento disse gentilmente, "a Didi é muito especial para nós, não é?" "Muito, muito especial", Vicente concordou. "Didi ensinou o Papa a fazer pão. Didi brinca comigo. Didi dá banho quando o Papa está no trabalho. Didi é família." Dalva sentiu os olhos marejarem. Vinda de uma infância difícil, de abandono e responsabilidades precoces, nunca imaginou que encontraria uma família verdadeira numa mansão de Higienópolis. "Eu amo vocês 2, ela disse simplesmente. E as palavras carregavam todo o peso da verdade. "Nós também amamos você",
Bento respondeu, segurando a mão dela sobre a mesa. Você salvou mais que a vida do Vicente. Você salvou nossa família. Vicente, percebendo que os adultos estavam emocionados, subiu na cadeira e abraçou os dois ao mesmo tempo, do jeito descoordenado que crianças pequenas fazem. Abraço! Ele gritou, fazendo todos rirem entre lágrimas. Depois do café, enquanto Vicente brincava na sala improvisada, Bento e Dalva lavavam a louça juntos, uma rotina que haviam desenvolvido naturalmente. Dalva, Bento disse, secando um prato. Posso te perguntar uma coisa? Sempre, doutor. Você já pensou em ter sua própria família? Filhos? Dalva parou de lavar a xícara que segurava. Já pensei, mas descobri que família não é só sangue. Às vezes, a família que a gente encontra é mais forte que a que nasce com a gente. É verdade, Bento concordou. Eu tinha uma família perfeita no papel. Esposa, filho, casa, dinheiro. Mas estava tão perdido no trabalho que quase perdi o que realmente importava. Quando Cecília morreu, achei que tinha perdido tudo. Mas você me mostrou que ainda tinha algo para salvar. Vicente apareceu na cozinha, interrompendo o momento, carregando um desenho novo. Fiz família! Ele mostrou orgulhoso um papel com 3 bonecos de palito segurando as mãos embaixo de uma casa colorida. Papa, Didi, Vicente! Está lindo, meu filho! Bento disse, pegando o desenho. Vamos colocar na geladeira? Sim, lado do desenho da Mamãe do Céu. Quando chegou a tarde, os 3 fizeram o bolo de banana prometido. Vicente ajudou quebrando os ovos. Metade caiu no chão, metade na tigela. Misturou os ingredientes com mais entusiasmo que técnica e lambeu a colher com a satisfação de quem conquistou o mundo. Família que cozinha junto fica junto, Dalva disse, limpando farinha do nariz de Vicente. É verdade, Bento concordou, olhando ao redor da cozinha bagunçada, cheia de farinha no chão e louça suja, mas também cheia de risadas e amor. Esta é a casa mais feliz que já tive. Quando chegou a hora do jantar, Vicente insistiu em acender uma velinha no bolo, mesmo não sendo aniversário de ninguém. Para que a vela, meu filho? Bento perguntou. Para agradecer, Vicente respondeu com seriedade. Vovó Didi ensinou. Vovó Didi? Bento olhou para Dalva curioso. Minha avó sempre dizia que devíamos agradecer pelos dias felizes. Dalva explicou, emocionada por Vicente lembrar. Acender uma luz pequena para lembrar que somos abençoados. Os 3 fecharam os olhos e fizeram seus agradecimentos silenciosos. Vicente agradeceu pelo papai feliz, pela Didi que fazia pão e pela mamãe do céu que cuidava deles de longe. Dalva agradeceu por ter conseguido fazer aquela pequena família feliz. E Bento agradeceu por ter aprendido que o amor às vezes chega nas formas mais simples. Um pão com azeite, mãos pequenas que confiam e uma mulher corajosa que acreditou que todos merecem uma segunda chance. Quando Vicente adormeceu naquela noite, exausto de tanto brincar e rir, Bento e Dalva ficaram na cozinha, planejando o dia seguinte, como faziam todas as noites. Dalva, Bento disse, olhando para a mesa onde haviam compartilhado tantas refeições. Obrigado por ter salvado meu filho. Obrigado por ter me salvado também. Obrigado por ter me deixado fazer parte desta família, ela respondeu. Eles se abraçaram, um abraço de família, de gratidão, de pessoas que encontraram umas nas outras exatamente o que precisavam para se tornarem completas. Lá fora, a cidade grande continuava sua correria, seus problemas, suas solidões. Mas dentro da mansão de Higienópolis, numa cozinha simples onde a mesa de fórmica havia substituído o mogno, uma família improvável havia descoberto que o amor verdadeiro não se compra, não se conquista, não se merece. O amor verdadeiro se compartilha, uma fatia de pão com azeite por vez. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.